Esse é o podcast Turmalinas Convida. Olá, preciosas, preciosos e preciosos! Está começando mais um Turmalinas Convida! Eu tenho o prazer de estar aqui com vocês novamente, Daniela Santana, e aqui do meu lado eu tenho ela, Maílze Ayana. Olá, de volta! E no melhor dia eu voltei. O dia que a gente tá o quê? De casal. Ai, estamos de parzinho, porque no Estúdio 78 você encontra tudo pra você, tudo pro seu amor, tudo pra quem você quiser, não é mesmo? Quero agradecer novamente, né, o Estúdio 78 que tá aqui com a gente mais uma vez. E a gente hoje tá aqui com ela, que é comunicóloga e usa da moda do seu cabelo para poder transmitir tudo que ela acredita e defender, e ainda teve um desafio de encontrar o amor diante das câmeras. Agatha Moura! Seja bem-vinda! Obrigada, que honra. Obrigada pelo convite. E como você... Gente, não, antes de mais nada, eu quero falar assim. Ela veio acompanhada, ela chegou aqui, entendeu? E assim, é impactante. É difícil. É impactante você ver esse casal chegando, gente. Que casal é esse, meu casal Deus? lindo. Às cegas? Às cegas, hein? Foi a cega. Como é? cegas. Gente, assim, isso pra mim... Isso é uma coisa, ser a cega já é difícil, mas agora, que dá match desse jeito, que loucura, gente. Vocês são lindos juntos, vocês chegam, eu já... Tudo bom? Opa! Aquele casal do baile que você olha e fala assim, nossa. Casal do baile, adorei. Sempre tem aquele casalzão de Casal do baile, negrões, assim, que amor. chega aqui no baile, assim, de mão dada, não sei o que. Não, e eles ainda dançam samba rock. Vocês entram na rede Eles dançam social samba rock. e vê esses dois dançando samba Não, rock. Eu fiquei assim, é de fato aquele casal que você olha e fala assim, é isso daí, meu objetivo de vida, É olha isso aí. aí. Olha aí o que eu quero. Eu quero isso aí pra mim também, gente. Muito bom ter você aqui. Obrigada. Muito obrigada por ter aceitado, vir conversar com a gente, falar sobre esse tema que é gostoso de falar, né? Dia dos Namorados aí. Que é o meu Ai, tema que preferido delícia. do momento, assim. Eu acho que desde que eu passei por tudo isso, tem sido meu tema preferido, falar de amor. apaixonada. Apaixonada. Ai, gente. E já faz quanto tempo do programa agora? Da gravação do programa, faz 1 ano e meio. Pá, porque ainda mais ou passa menos, depois de um pouco tempo, mais, né? A gente tem 1 ano e meio de casados, então um pouquinho mais de 1 ano e meio, que foi quando começaram Ela as mudou gravações. até o tom de voz para falar casados. Casados. A gente tem 1 ano e meio de casados. Casados. Inclusive, vocês casaram novamente também, né? Vocês Casamos. renovaram os votos, né? digamos Isso. assim. Depois que a gente saiu do reality, que a gente passou por um monte de coisa, por todos os desafios que um casal que acabou de casar passa, né? E aí, com o plus de ainda ter se conhecido às cegas e de ter mudado de cidade, enfim. E aí a gente achou que merecia uma nova cerimônia de renovação, onde a gente pudesse chamar mais pessoas, porque a cerimônia lá do reality é super reduzida, é pouca gente. A gente não podia opinar em algumas coisas, então a gente decidiu fazer uma nova cerimônia para a família, para estender para mais amigos, para poder opinar em tudo, escolher cada docinho, cada detalhe. E antes de tudo isso, como que foi sua decisão de vou topar esse desafio? De entrar nesse reality? Na verdade, Dani, 2022 foi um ano que foi o ano, né, que eu entrei pro reality. Sabe aquele ano que você fala, que mais que falta dar errado? Sabe esse ano que você fala, gente, o que falta mais? Aí, não tinha mais o que aconteceu. Eu tinha um relacionamento anterior ao Renan, de 4 anos. E era aquele relacionamento, 4 anos, né? Toda a família conhece, a família dele me conhece, as pessoas se gostam, tem tudo para dar certo, vamos casar, né? E aí, um belo dia, ele acordou, nunca é um belo dia, né? Hoje a gente tem um entendimento, nunca é assim um belo dia. Mas ali, para mim, naquele momento, eu senti que ele acordou, virou e falou, olha, eu não gosto mais de você. Com essa tranquilidade que eu tô falando aqui para você, eu não gosto mais de você. E aí foi muito difícil, né? Um término, assim, muito repentino, que seguiu de um desligamento da empresa que eu trabalhava, que eu tinha algumas expectativas, que eu tinha alguns sonhos. E aí, quando a gente tem um rompimento, pelo menos eu, naquela ocasião, eu falei, bom, então agora meu foco é o trabalho. Eu não tinha mais o trabalho também, né? E aí, eu comecei a pedir mesmo. Eu acredito muito nessa coisa de energia e de pedir. E eu falava assim, gente, esse ano ou tem que acabar, porque para mim não tem mais nada, assim, já deu.
ou precisa acontecer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa nova. E aí, meio que eu me abri mesmo para coisas novas, né? Deu pra perceber, viesse, né? Deu pra perceber que eu tava bem aberta a coisas novas. E aí, surgiu essa oportunidade de ir para casamento às cegas. E aí, no começo, eu fui meio, assim, despretensiosa. Eu falei, gente, quantas pessoas não devem estar nesse processo? E a gente eu, pelo menos, tinha essa tendência de, por que eu? Nossa, tem milhares de pessoas interessantíssimas, mulheres lindíssimas. Enfim, por quê? Por que seria eu, Porque né? você já estava nesse lugar ali, né, também, do que estava acontecendo com você. Ninguém me quer, a empresa não me quer, o meu namorado, ninguém me quer. Né? Eu falei, eu vou mandar o vídeo, né? Vou mandar. Aí eu mandei. Aí o produtor respondeu, nossa, muito legal o teu vídeo, você tá aprovada. E aí foi muito doido, porque no vídeo eu falei basicamente sobre isso. Sobre eu sempre ter sido uma pessoa que eu sempre fui, e sou ainda, muito planejadora. Então, assim, eu quero planejar tudo que eu vou fazer. Então, eu tenho um relacionamento de 4 anos, e a partir de 4 anos acho que já é um tempo legal para casar, e eu trabalho nessa empresa há anos, e a minha vida, como se a gente pudesse controlar a nossa vida numa planilhinha de Excel, né? E aí, eu sempre fui muito de planejar. E no meu vídeo eu falava justamente isso. Eu planejei tanto, eu sonhei tanto, eu esperei tanto por esse ano, porque eu achei que algumas coisas poderiam acontecer. Eu tinha acabado a minha pós. Então eu falei, agora é o momento perfeito de talvez pensar num casamento, de pensar em outros planos, de pensar em comprar um apartamento, enfim. De dar um passo diferente. E aí do que adiantou eu planejar tanto, né? Porque a real é que não adianta, né? A gente planejar, algumas coisas fogem do nosso controle. E aí foi um ano que tudo fugiu do meu controle. E aí o meu vídeo era falando sobre isso. Que eu achava que eu sabia sobre o amor, que eu achava que eu sabia sobre o que é a construção de um relacionamento, e que a minha família gostar, e a família do outro gostar, e os amigos apoiarem, e ser uma pessoa legal, que demonstra amor, e que isso fosse suficiente. E não foi. Para mim, não foi. E aí, no vídeo eu falava, e aí eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Né? Eu sei o que não foi, agora o que é eu não sei. Talvez seja casamento às cegas para mim. E eu finalizei o meu vídeo falando isso, talvez seja. E aí eu falei, bom, foi, né? E você que já estava nesse momento, né? Quando você entrou, mesmo estando aberta às novas experiências, como que foi que você conseguiu equilibrar essa sua pressão emocional que você estava nesse momento? Como você lidou com isso dentro de quando já estava rolando as gravações, dentro do reality? Nossa, Dani, lá a gente faz um movimento de se apoiar nas pessoas que estão lá. Né? Então, quando você chega, a gente já olha, você bate o olho, você já sabe quem são. Eu quero ser amiga dela e dela. A gente já cria uma identificação natural, ainda mais para nós mulheres negras, né? A gente meio que se dá a mão. E eu até falo isso pro Renan e falo assim, meio que naturalmente isso acontece, né? A gente se apoiava ali, porque a gente vem de dores muito similares, de lugares muito similares. Então, ali o que eu tinha era o apoio das meninas quando eu estava com ela, porque fora isso não tinha acesso a celular, a notícia, nada, não sabia como estava minha família, então eu tinha o apoio dessas outras mulheres ali, a gente contava com isso. E o que você conseguiu tirar desse momento sobre você, do reality, de tudo que aconteceu, você fazendo esse panorama ali, como estava o seu ano, a partir do momento que você entra e agora... Quando acabou todo o processo, o que você conseguiu aprender sobre você, quando você parou para olhar para dentro, assim? Nossa, muita coisa. Que pergunta. Lembrando de você ser essa pessoa, né, que mais assim que quer planejar e tal. Eu fui esperando várias coisas, né? Quando eu saí, minha mãe falou, mas você vai voltar casada? Eu falei, pode ser que sim, pode ser que não. Tem pessoas que vão não casam e tal. Então, eu fui com várias expectativas, mas fui muito, assim, com o pé no chão de não vou forçar nada. Não vou forçar a conexão que eu vi que não tá rolando, não vou forçar a amizade que eu vi que não tá rolando, pra fazer um VT, não vou. Vou lá pra curtir, porque, cara, eu fui escolhida a dedo pra viver uma experiência muito única. Então, eu vou aproveitar essa experiência, não é todo mundo que tem essa chance. Então, eu fui lá para viver. E aí, me permiti viver tudo isso, e eu acho que o que eu tirei, né, dessa permissão que eu me dei, foi que eu consigo ser uma pessoa resiliente, que nós somos múltiplos, que a gente pode ter dias muito ruins e a gente tem dias muito bons, que nem tudo está no controle, que quando eu me coloquei numa coisa totalmente fora do meu controle, que eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia quem eu ia encontrar, eu não sabia com quem eu estava falando.
E rolou para mim. Então, foram muitos aprendizados sobre sororidade. Eu fiz amizades ali que eu tenho até hoje. Sobre se permitir, sobre o poder da escuta, porque tudo que eu tinha ali era escuta e a oportunidade de falar. Sobre preconceitos que, às vezes, a gente podia... Que ali eu não tinha como ver o que era o Renan, se ele era alto, baixo, negro. Eu não sabia quem ele era. E as pessoas perguntam, né? Ah, mas se ele fosse bem menor que você? Se ele fosse branco? Se ele fosse assim? Se ele fosse assado? E aí eu respondo, eu já estava apaixonada. E estava real mesmo, assim, né? Então, eu acho que eu aprendi que eu consegui desapegar um pouco desse controle, dessa falsa sensação de controle. E ali eu consegui ter uma experiência de que não existe mesmo. E conseguir aprender um pouquinho sobre mim, sobre solitude, sobre ficar sozinha. E sobre, enquanto eu estou sozinha num quarto, trancada, o que dá para fazer? Dá para fazer muita coisa, dá para me conectar com o meu sagrado, dá para respirar fundo, dá para colocar o sono em dia. Eu fazia tanta coisa, as pessoas falam, como que eu ia surtar num quarto ali? Não ia, eu aprendi a fazer muita coisa. Vocês ficam muito tempo sozinhos? Muito tempo, porque os primeiros dias de confinamento a gente não tem acesso a nada nem ninguém que não seja o horário da refeição. Então, quando a nossa comida é servida, a gente vê uma pessoa, sem muitas palavras, assim, só pega a sua comidinha, come trancadinho. Então, os primeiros dias eles são bem restritivos, né? E aí, quando a gente começa a viver o experimento, que você começa a falar com pessoas, eu acho que isso faz com que você esteja muito mais aberto, porque você está nessa carência, né, de ouvir uma pessoa. Então, eu aprendi, acho que muita coisa. Eu acho que eu ia ficar falando aqui. Dar valor para a família, para os amigos. Fiquei com muita saudade. Fiquei pensando o que podia ter acontecido, se estava tudo bem. Enfim, muita coisa. É muito bom, né? É um processo transformador, de fato, né? Muito. E também, eu acho que nesse pós-reality, aprendi mais coisas ainda também sobre essa questão de amizade, sobre pedir ajuda, sobre... eu acho que estar longe, né, das pessoas me fez entender algumas situações e foi, assim, uma experiência, para mim, 100% proveitosa. Foi muito boa. E, assim, agora, pro relacionamento, você acha que fez alguma diferença ter sido dessa forma, ter sido dentro de um reality? Você acha que fortaleceu ou que, se fosse em outro lugar, seria assim também? Olha, falando do ponto de vista de como aconteceu, eu não acredito que existiria a Agatha e Renan se não fosse em Casamento às Cegas. E não porque a gente não tem afinidade, mas porque eu acho que fora de um experimento como Casamento às Cegas, a gente potencializa um pouco as diferenças, né? Ali em Casamento às Cegas, como a gente tá para viver um experimento de casamento, e você tá ali, como eu falei, exercitando essa escuta, essa paciência, não tinha nenhum estímulo externo. Eu não tinha nenhuma amiga para falar, amiga, o que você acha? Era eu e as minhas percepções e as minhas anotações. E até tinha as meninas de dentro do reality, mas que tinham também visões muito limitadas como as minhas, né? Então, o fato de eu estar ali totalmente focada em viver Renan, e o meu dia era o Renan, porque a gente fez uma conexão muito rápida, então eu não tinha nem a oportunidade de falar com outros meninos. Pessoas, Porque foi um negócio muito doido. A gente se falou, assim, a primeira vez e meio que se gostou. E os próprios participantes entenderam. Esses daí vão ser um casal. Então, tipo, os meninos me colocaram em último lugar. Eu não falava mais com ninguém. Então, do ponto de vista de... Pensando assim, afinidade, talvez a gente se encontraria em algum samba, em alguma festa. A gente tem muita afinidade. Mas eu penso que se isso tivesse acontecido fora do reality, muito provavelmente, eu acho que as nossas diferenças iam... Né? Ou talvez as nossas semelhanças, mas eu acho que algumas coisas iam afastar a gente, assim, de... Ai, é bobo, tá fazendo dancinha. Porque a gente tem essas coisas, né? Eu tenho, né? Eu falo muito de mim. Ai, é chata, ai, é metida, ai, tá isso, ai, tá aquilo. E talvez essas coisas afastem um pouco a gente. E lá não tinha nada disso, né? Não tinha... Ou então, é muito bonito, não vou nem tentar, é muito bonito. Enfim... Lá não, a gente não tinha nada além do que uma parede que separava a gente. A gente sabia de religião, sabia de família, sabia... E aí isso ia aproximando. Né? Então, eu acho que isso aproximou. Não tinha essas questões, né? Não tinha tempo de colocar em dúvida, né, as coisas. De pensar assim, nossa, mas... De pesar, exatamente. Acho que você falou o ponto central, de pesar outras coisas. Ali a gente não tinha tempo de pesar.
né? Então, a gente tinha que tomar uma decisão muito rápida. Tinha que pensar com o que você tem de informação. Você quer casar ou você não quer? É uma aposta muito rápida. Não tem muito como, né? E aí, a gente apostou, sim. Pode dar certo, podia não ter dado, né? No nosso caso, tem dado, mas foi uma escolha e com um pouco de informação que a gente tinha naquele momento, que é muito pouco, mas... E ali nas conversas, agora, né? Depois que você entendeu que você ia ter um relacionamento afrocentrado, você conseguiu em algum momento perceber isso nas conversas? Ô, Dani, sabe uma coisa que eu falo muito? Que negro fala negro. A gente fala negrês. Eu assistindo o reality, eu falava assim, gente, tem pergunta que dá pra fazer que só uma pessoa negra vai responder da forma que a gente quer? Mas olha, é isso. É isso, assim, a gente fala negro, né? A gente brincava assim, o meu top 3, além do Renan, a gente tinha que ranquear os meninos, né? O meu top 3 era negro. Né? Foram 3 homens negros. Porque a gente identifica com muita facilidade alguns lugares e alguns lugares de dor. Então, assim, eu já tinha muita essa percepção de que o Renan pudesse ser um homem negro quando ele me trazia alguns lugares que ele curtia ir, e por ele falar do basquete. Não que não tenha homens brancos que joguem basquete, mas eu comecei a juntar tudo. Juntar o que ele curtia de fazer com os lugares que ele gostava de sair, com as coisas. Quando você fala algumas coisas para pessoas negras, eu sei, tal lugar. Negro ele é, né? Eu viajei, você entendeu? Eu viajei pro Rio de Verdade. Janeiro. Você foi para esse lugar? Eu fui também. Você é negro. É negro, sabe? Não tem possível. Não. Mas o dia que eu entendi que o Renan era um homem negro, e foi inclusive um dia triste, porque alguns lugares são muito particulares, né? E quando você tá nesse contexto de confinamento, alguns gatilhos, algumas coisas, elas te pegam de uma forma que você não tá esperando. Porque E aí o Renan começou a me falar sobre a experiência dele de faculdade, a gente falando sobre estudo, sobre faculdade. E aí, num dado momento, ele sabia que ele não podia me falar que ele era negro. Aí ele falou mais ou menos assim. Aí, na hora do trote... Aí ele parou. Mas na hora, ele não precisou nem terminar. Ele falou, não, aí comigo foi um pouco diferente do que com a galera. E a voz embargou, e a minha tá embargando. E a voz dele embargou. Faculdade é um lugar bem tóxico assim, pra gente, né? Ele fez fisioterapia. Porque você tá procurando crescer, né? Evoluir, né? Aí a voz dele embargou. Aí eu falei assim, já entendi. Não termina, não precisa falar sobre isso, já entendi. E ele não falou mais, a gente mudou de assunto. E aí, no outro dia, eu escrevi uma carta pra ele, que a gente troca cartinhas, né, na cabine. E aí eu recitei Negro A Drama. letra era negro. A letra negra. E aí eu recitei negro pra ele, falei, Renan, tem algumas coisas que você me fala e você não precisa completar. Então, tudo que você tentou me dizer ontem, eu já entendi. Em outras palavras, eu estava falando pra ele, sou negra. Sou negra, me too! Me too! Mas é basicamente isso, né? E aí a gente entende nesses lugares. E tanto que uma das meninas, a Carol, que ela inclusive foi nossa madrinha de casamento, não casou, mas ela foi nossa madrinha. Tinha um menino lá que a gente falava, será que fulano é negro ou não é? Mas é porque ele teve vivências muito assim, de escola de samba, a mãe era presidente, e a gente ficava meio na dúvida, né? Mas não era um menino branco, mas os negros a gente Faltava tem certeza. alguma coisa, né? Pra bater o martelo. Faltava. Ele não era. Não era. Os negros a gente tem muita certeza. Mas, por exemplo, fora do reality, você já tinha esse olhar de relacionamento afrocentrado? Você chegou a falar, né? Pode ser que seja negro, não, mas é algo que você busca, que te completa? Como que é isso pra você, esse assunto? O Renan foi meu terceiro relacionamento sério. Eu tive 2 namorados antes dele. Meu primeiro namorado é um homem negro e o segundo é um homem branco. Quando o tempo, assim, entre os 2 relacionamentos foi uns 7 anos. Foram bastante tempo me relacionando só com homens negros. E aí, em 2018, quando eu comecei esse relacionamento, eu me cobrava muito nesse lugar de palmitagem, né? De, putz... E aí eu estava estudando, aprendendo algumas coisas, eu me cobrava, eu falo, putz, mas eu acho que vai contra a construção de família que eu imaginava. E aí as minhas amigas pesavam muito de, não, mas, pô, o cara é legal e te trata bem. E aí, quando eu vi, eu já estava namorando, né? Quando eu vi, era uma coisa que, assim, eu já estava só saindo com ele, eu já estava... ele já estava dentro de casa, eu já conhecia... Então, foi uma coisa... Aconteceu, né? Que aconteceu, obviamente, que eu permiti que acontecesse.
Mas que no começo era muito complexo, porque ele, inclusive, percebia. E ele falava, meu, você me esconde? Por quê, né? Por quê? E tal. E eu nunca abri essas questões para ele, embora a gente tinha diálogos muito sinceros no sentido de, por exemplo, ter filhos. Não queria ter. Porque aí a gente entra numa outra coisa que para mim é uma outra camada que para mim ia ser um pouco mais complexo. Então, sonho de ser mãe eu já não tinha com ele. Nesse relacionamento, eu já me vejo nesse lugar, já consigo me ver nesse lugar. Então, embora seja um relacionamento que acabou, então não foi, né? Mas tiveram as suas coisas boas, mas é sempre um relacionamento com limitações. É sempre um relacionamento onde você precisa exercitar algumas coisas, porque por mais boa vontade e olhar parceiro, e era, assim, uma pessoa que entendia o seu lugar, que entendia o meu lugar e que se posicionava, existem algumas coisas que eles não são capazes de entender, né? Então, você tem que estar nesse relacionamento sabendo que tem essa lacuna, né? E aí não foi uma questão para mim durante esses 4 anos que a gente ficou junto. Não tivemos grandes questões, assim. E as que tivemos, ele se posicionava, tomava frente e resolvia, né? Até porque falava, acho que esse é um problema seu. Então, você precisa resolver. E aí, quando eu fui para casamento às cegas, eu pensava que aí era... Aí você já tinha entendido, né? O que poderia ou não ser. E assim, eu fui muito aberta, né? É um programa de reality às cegas. Então, eu fui muito aberta a viver um experimento e uma conexão real. Buscar essa conexão. E aí, os meus matches todos foram negros, porque, obviamente, sim, você tendo a oportunidade de pensar um relacionamento, eu penso um relacionamento afrocentrado, né? Então, quando eu fui, não era uma coisa que eu pensava assim, se for um homem branco, eu não quero nem trocar ideia. Não foi isso. Mas, automaticamente, as conexões, e onde eu me conectava com os meus matches ali, eram lugares... Foi para esse lugar. E hoje, você estando nesse relacionamento e até já ter uma experiência, né, de um relacionamento com um homem branco, um relacionamento sério, o que é para você, de fato, um relacionamento afrocentrado? É cura, Dani, é outra coisa, é um entendimento... É tudo muito mais fácil, tudo muito mais fluido. Você não precisa explicar muita coisa, você não precisa falar muita coisa, você não precisa ter a dúvida que a pessoa está entendendo, porque ela está entendendo, ele está sabendo, né? Então, é muito mais fluido no sentido de identificação, de entendimento, e mais complexo em alguns outros lugares também, né? Em alguns outros lugares que nem chegar aqui, você, poxa, que casal lindo. Esse lugar de beleza pra gente também é muito novo, né? Porque a gente passa a vida escolar ouvindo que é feio, tirando sarro do cabelo, né? Então, são lugares que a gente vai juntos assim, né? Esse lugar de autoestima, esse lugar de se confiar, né? É muito novo para os dois. Então, para os dois, muito novo, eu digo assim, comparado com pessoas brancas, né? Que cresceram, né? De ser um referencial. Exatamente, de casal, né? Exatamente. Então, tem essas complexidades que às vezes pega, né? É muita terapia de casal, é muita... Mas tem um lugar muito bonito também de identificação, de você começar a falar, a pessoa já completar, ter a referência, ler o livro, ouvir a música, sabe? Tem esse lugar gostosinho, assim. Eu gosto de falar sobre isso porque... para entender também, né? Porque eu tenho, às vezes, algumas questões nisso, porque eu imagino também que nem todo relacionamento entre duas pessoas pretas vai ser um relacionamento afrocentrado, né? Existe uma coisa ali que pode ter que a gente precisa lidar com, né? Claro, porque nem todos nós também temos consciência racial. Ou para nós também é uma coisa muito nova, né? Eu acho que com a ascensão da internet a gente começou a acessar muita informação, mas isso também é novo. Né? Novo se você for comparar. Eu sou uma mulher de 34 anos, tem 10 anos que a internet está. Sim, então, assim, sim. Até os meus 24... Já era uma muito pessoa limitado, formada, né? Você entendeu? Já estava formada na universidade, já trabalhava, já tinha... Né? A gente já era um adulto formado ali, quando a gente começou a acessar muita coisa, né? Então sim, existem limitações que... o buraco é muito mais embaixo quando a gente fala de relacionamento, né? Porque existe o macro, existe a comunidade, mas também existe cada um de nós e de onde cada um de nós viemos, né? E isso é muito sensível.
Ainda mais, e o caso de vocês é uma coisa que, assim, é um casamento direto, né? Ele não passa pelas fases, né? Que, em teoria, um relacionamento comum tem, né? Porque também pode não ter, né? Mas, assim, outras fases, né? Que ai, tá ali ficando, tá namorando, aí não sei o que, casou. Vocês saem num casamento, né? Sim. Que seria a última fase, né? E a gente começa a se conhecer a partir daí, né? Os casais que se conhecem para se casar. Muita coisa a gente foi conhecendo no percurso, né? Eu lembro quando a gente saiu do reality, a gente foi fazer nossa primeira compra de mês e a gente ficava lá no mercado perguntando: o que você toma de café? Tipo, coisas. Você toma água de filtro ou você prefere de garrafa? Coisas assim que você não sabe sobre a pessoa. E até hoje, esses dias a gente estava no mercado essa semana. Fomos no mercado, aí eu pegando umas coisinhas assim, né? Aí passamos pela uma parte assim que tinha alimentos de festa junina. Aí o Renan me falou que não come pinhão, gente. Se eu soubesse disso nas cabines, não come pinhão. Gente, eu adoro pinhão. Eu tenho preguiça de descascar, mas eu adoro. Quem não gosta de pinhão? Não come pinhão, já não come. Que isso, amiga? Cara, eu não sou tão festa junina. Você entendeu? Eu tenho minhas limitações, eu não passaria, tá vendo? Pessoas novas de casamento às cegas, perguntem isso nas cabines. É uma formação relevante, importante, gente, que eu acabei deixando passar. Festa junina e seus derivados do milho. Uma pipoquinha. Você entendeu? Pipoquinha, vamos. Uma paçoquinha. A pessoa tem que comer isso, milho, sabe? pamonha, suco de milho, bolo de fubá. Aí você imagina. Depois de 1 ano e meio de casado, você vai descobrir que a pessoa não come um pinhão. É complicado. Vai ser a primeira festa junina juntos, aí você vai descobrir que a pessoa não toma come pinhão. Um vinho quente, puxado. Porque é esse o desafio, né? Porque você já sai no dia a dia do que é o casamento. Porque, né, o casamento não é aquele momento da festa e assinou os papéis e falou sim, né? O casamento é ali, ó, o dia a dia que... Ai! E você sabe que eu brinco com essa história do pinhão, mas tem outras coisas que você descobre no percurso que desagradam, que você fala, putz, isso não é possível. Mas eu avisei que eu era chatinha com isso, mas você não sabia que era tanto. O nível. Né? E assim, e aí a convivência, ela é complexa, ela é um desafio diário. É um desafio. Né? Eu penso que vocês saem na fase que é a fase mais difícil, né? Vocês vão no nível do monstro do castelo, assim, né? Tentar fazer a parada virar já no casamento, né? Fazendo acontecer e, em tese, sem ter como voltar atrás, assim, né? Também, né? Sim, e pensando assim também que existe opinião pública de pessoas o tempo inteiro falando o que acham, o que deixam de achar. E eu não tinha essa visão de que isso impactaria tanto no meu psicológico, né? E eu fiquei muito mal, assim, no primeiro mês que o reality saiu, eu fiquei muito, muito abalada psicologicamente de lidar com tudo aquilo, que por mais que eu esperasse que a gente estava se preparando para aquilo, foi um baque quando veio, né? Uma enxurrada, vem de uma forma, assim, que você está tentando ali lidar. E, inclusive, uma das coisas que eu falo nos meus votos dessa segunda cerimônia que nós fizemos é que a virada de chave foi quando a gente decidiu que a galera do Twitter não vai definir o que a gente tem. A gente tem um casamento, a gente é casado. E ponto final, é eu e você. Claro que existe a exposição, que existe... A gente sabe de onde esse relacionamento veio e que ele acaba sendo uma vitrine, mas é um casamento. Então, é eu e você, é um casamento, né? E aí... E além de ser essa vitrine, né, das pessoas dando as opiniões dela, vocês também acabaram virando um modelo, né? De relacionamento que as pessoas querem ter, né? Esse lugar de... Poxa, vocês conheceram dessa forma, é um casal preto, é um casal que está junto, é um casal que está dando certo. Como é que vocês estão lidando com isso hoje em dia? Porque tem esse lado também, né, que vem os haters e tudo mais, e a galera em cima, mas também tem esse outro lado de ser um espelho hoje, né? Tem, e a gente vê isso como uma responsabilidade gigante. Porque, inclusive, a gente tem tentado trazer muito mais para as redes uma Agatha e um Renan um pouco mais real, para que as pessoas vejam que não é mar de rosas, né? Que não tem como ser, que a gente é um casal real de verdade, com perrengue, com problemas, com boletos, com tudo que tem, né? E quando a gente começou a perceber que a gente estava entrando nesse lugar de modelo, de referência, e eu recebia de algumas mulheres, por exemplo, a gente postava um vídeo dançando samba rock. Aí eu recebia, Agatha, o meu marido não dança comigo. Quando eu vejo vocês, eu
eu me cobro, eu vejo que eu não tô num relacionamento legal. Aí eu penso, poxa, mas a gente tá dançando samba rock agora, nessa fração de segundos. Mas antes a gente limpou toda a casa, talvez a gente discutiu porque um tava estressado, talvez a gente passou algum perrengue, talvez passou mal. E nem sempre a gente traz isso pras redes, né? O Instagram é um recorte muito pequenininho das nossas vidas. E aí, quando a gente começou a perceber essa movimentação, em especial de mulheres, né, se colocando nesse lugar, o que eu faço para ter esse relacionamento? Que relacionamento perfeito? E aí a gente procura responder um por um. Não é perfeito, não tem como ser. E, inclusive, a gente tem ideias e projetos para longo prazo, inclusive, para trazer isso com um pouco mais de realidade, de trazer essa parte de afetividade, mas de uma forma mais real, né? Numa forma não tão romantizada. Tem a parte gostosinha, tem o jantarzinho, tem o beijinho, mas tem muita correria, muito trabalho, isso deixa a gente exausto, isso em muitos momentos nos distanciou, né? No começo o Renan precisava trabalhar muito quando a gente foi para Santos, porque eu demorei para me realocar profissionalmente, então ele trabalhava muito, a gente se distanciou muito, só a gente sabe o que isso acarretou no nosso relacionamento, que era um relacionamento tão novinho, né? E a gente teve um distanciamento. E é resiliência, é sentar e conversar e falar, você percebeu que tá distante? Percebi. Não tá legal, não tá legal. Se continuar assim, acho que a gente vai para um lado que não é legal. E tentar de novo e recalcular a rota milhões de vezes. E a gente já fez isso milhões de vezes. Né? Milhões de vezes. E a gente tem essa responsabilidade, essa vontade agora de trazer isso com um pouco mais de realidade e de fidelidade para as redes e para que as pessoas entendam que não é um relacionamento perfeito, porque não tem relacionamento perfeito. São só duas pessoas que decidiram fazer dar certo o mesmo negócio, que se gostam e que a gente está tentando ali, mas que tem desafios muito grandes, muito grandes. Você sabe que essa semana eu vi um vídeo da Viola falando sobre relacionamento? Que ela também é casada com um homem preto e ela fala assim, o seu relacionamento começa naquela fração de segundo que você olha pro seu marido e quer matar ele. É ali que começa o casamento, não é na hora do... Que aí você tem que decidir o que você vai fazer a partir desse lugar, né? Desse lugar de, tipo assim, não tá suportando a pessoa, porque vai ter aquela fração de segundo que você não vai suportar. Mas aí você vai transformar isso em quê? Né? Você vai transformar isso numa loucura, no inferno, que ninguém mais entendeu, porque aí vai para um outro lugar, ou você vai conseguir dominar isso e, né, entender que é isso, passamos por isso aqui, vou deixar você respirar ainda. Melhor exercício, vai respirar, vai ali respirar, vai passear com a cachorra. A Jade nunca andou tanto. É uma andança que cada um pega. Vou descer com a Jade, vou descer com a Jade. E aí você respira e já sobe mais. A Jade nem quer ir, né? Ela nem aguenta. A cachorra fala, gente, eu tô de boa. Eu gente, quero... resolvam seus problemas entre vocês, por favor. Me deixem em paz. Me deixa em paz. Mas eu acho que faz sentido. Eu não vi essa frase, mas eu acho que faz sentido. Acho que é isso mesmo. É aquele momento que você olha, que tá difícil. Porque tem desafios, né? Tudo ali nas cabines, ali no reality, é tudo muito mais fácil. Tá fácil, tá fácil, né? A gente brinca que principalmente nesse comecinho, né, de relacionamento, quando a gente estava morando em Santos, que a gente estava ali conhecendo a pior versão um do outro, que era a versão sobrecarregada de duas pessoas que pararam seus trabalhos e aí estavam tentando correr atrás, ao mesmo tempo tentando lidar com o psicológico e com a expectativa de um reality que ia chegar e da sua vida exposta, e com um casamento novo, com uma pessoa nova. Então, ali a gente conheceu, acho que a pior versão de um do outro. E eu falo isso pra ele, né? Eu falo, amor, é bonito que você talvez tenha se apaixonado por uma parte de mim que nem eu gosto tanto, né? Que é uma parte cansada, é uma parte que não tá tão vaidosa. Eu brinco com ele, eu falo, Renan, eu era tão gata sendo. Ele falou, você é linda. Eu falo, eu era muito mais bonita, eu não era cansada desse jeito, eu dormia melhor, lembrava de tomar água, eu me exercitava, e é uma brincadeira, mas é real. Né? Eu acho que a gente, agora que está tendo fôlego um pouco de se habituar com tudo que aconteceu, né? E a gente está na nossa quarta mudança, então a gente mudou muito, as coisas foram acontecendo e a gente foi só indo. Tudo isso desgasta demais, né? Não é fácil. A mudança, pelo amor de Deus. Eu tenho um grande desafio sobre comunicação, assim. Em comunicação dentro do relacionamento. Eu acho que eu demorei muito para conseguir falar sobre o que eu estava sentindo de uma forma bacana, sabe? Tanto as coisas boas quanto as ruins, sabe? Conseguir demonstrar mesmo o sentimento em palavras. Porque
eu não fui criada dessa forma de expor tanto sobre sentimentos, né? E aí, quando eu cheguei no meu relacionamento de casamento, de morando junto ali, tudo aquilo, esse, para mim, é o principal desafio, assim, de conseguir... Como é que a gente coloca sentimento para fora, né? Se você não exercitou, né? Como você falou. Se você não exercitou, como é que coloca? Esse é um desafio que eu acho que é um dos nossos maiores desafios de casados, porque eu tenho essa necessidade de você me falar o que é. E talvez essa ansiedade de quando você não me fala, eu tento buscar em mim o que seja, né? E isso é surtante. Mas você também consegue falar sobre o que você sente tranquilo. O tempo inteiro. O bichinho não, tadinho. Eu não dó desse homem, gente, vocês não sabem. E ele, por outro lado, ele tem muita dificuldade de falar. Inclusive, em terapia, a gente exercitou outras formas dele se comunicar comigo, que não seja sentar e falar, amor, eu me chateei porque, sei lá, hoje de manhã eu fiz o pão e você comeu o pão de queijo. Sabe? E assim, sim, essas coisas na vida ali no dia a dia. E ele jamais me fala, né? E uma vez a gente teve essa conversa que eu sempre expunha, né? Eu falava, você tá distante, ou isso, ou aquilo. E ele nunca trazia. E aí eu falava, Renan, traz também, né? Não é possível que tá tudo bem. Não tem como tá tudo bem. A gente saiu de um reality, a gente não tá tudo bem. E você não tá me falando que tá mal. Quando que você vai me falar? Quando não tiver jeito, né? Quando eu não puder melhorar, porque eu tenho que melhorar. Ah, claro que eu tenho, todo mundo tem. Então me fala, às vezes é mais fácil, às vezes a gente não percebe que está fazendo alguma coisa e tal. E aí ele tem essa dificuldade, né? E aí uma dessas crises ali que ele não conseguia expor para mim algumas coisas e a gente estressado, foi bem quando o reality estava para sair. O reality já estava para sair, a gente assim... Aumentando a pressão. Aí a terapeuta dele passou algumas outras formas. Então, desde a escrita, desde uma mensagem, o importante é você comunicar. E nem todo mundo vai conseguir sentar e falar, vamos conversar agora. Nem sempre a gente vai ter esse tempo. Senta aqui do meu ladinho. Mas é importante você comunicar. E aí ele consegue hoje falar. Agora eu falo, tá reclamando até demais. Tá reclamando muito de mim também. Não precisa comunicar tanto. Mas foi um exercício que a gente aprendeu na dor. Que a gente não aprendeu no amor, esse a gente aprendeu na dor. Precisou, ali a gente vê que a gente estava assim num fiozinho e falar, e aí, cara, para onde é que a gente está indo? Né? E aí, é um casamento novo e aí a gente aprendeu na dor, mas aprendemos, estamos aí. Né? E você acha que essa sua vivência dentro da comunicação te ajuda? Ou foi alguma coisa que você já cresceu sendo essa pessoa que tem essa facilidade? É da sua família? Como isso se deu dentro da sua vivência? Eu acho que as duas coisas, Dani. Acho que eu já tinha essa coisa de mim inata mesmo, de comunicar, de falar, de gostar de apresentar. E da minha mãe também, assim, uma pessoa totalmente emotiva. E eu sempre vejo ela com muita facilidade de demonstrar sentimento, de falar, de demonstrar carinho, de falar que ama para nós em casa ou para outras pessoas, de chorar com a história do outro. Então, ela sempre teve essa facilidade de demonstrar sentimento. E aí eu acho que eu puxei isso dela demais. E aí depois, a faculdade, a vida, a profissão só facilitou, só me ajudou a transformar isso, essa aptidão que eu já tinha, numa profissão. Né? Mas eu acho que as duas coisas. É muito legal quando trazer isso, né? Porque normalmente em famílias pretas existe essa barreira, né? Sim. Sobre falar de relação, sobre falar eu de te amo, né? De né? sentimento no geral, né? A gente não tem esse tempo pro afeto, né? Infelizmente, eu acho que antigamente, hoje eu vejo que as famílias estão quebrando um pouco, né? Essa lógica. É que a gente entendeu, né, também que tem essa lacuna, né? Porque eu acho também que antes também não era entendido, né? Que existe essa lacuna. A nossa geração, eu acho que começou a tratar um pouco mais, né? E começou a entender essa carência, né? Porque no tempo dos nossos... Meu pai começou a trabalhar com 8 anos de engraxate, né? Não tinha que tempo que as pessoas da geração dele tinham para sentar e falar, filho, eu te amo. Tem que trabalhar para comer e tem que ser melhor que os outros, tem que fazer, né? E tem que muita coisa, né? E eu tive a sorte que ainda assim, com toda essa trajetória dele, ele tem muito esse lugar de afeto também que a minha avó sempre trazia. E eu nem sei dizer de onde, porque a minha avó também trabalhava tanto, era empregada doméstica, trabalhava tanto, ficava fora de casa. Sua avó, mãe do seu pai? Paterna,
A minha avó paterna. A família da minha mãe é branca, minha mãe é filha adotiva, né? Então, que também é uma família muito afetiva, que tem esse lugar de afeto muito assim, latente, né? E da família do meu pai, agora falando com você que eu tô pensando, né? Poxa, minha avó trabalhava tanto e conseguiu passar isso para ele, essa coisa de dizer que ama, de ter tempo, de olhar os livros ali de escola, de acompanhar. Então, acho que eu cresci com isso, né? Aí é um pouco mais fácil. Não, e é incrível porque já te coloca um pouco mais na frente, né, desse lugar. A gente cria laços, né? Eu acho que a gente, enquanto povo preto, a gente não está acostumado a fortalecer afetos, né? Por conta vida, sociedade e tudo mais. Aí, quando chega um momento da gente pensar nesse fortalecimento de afeto, né? No caso de vocês, enquanto um casamento, tipo, pô, vamos fortalecer esse sentimento, vamos entender o que é isso. Aí a gente se espanta até, né, com esse sentimento, com como acontecer, como se comunicar, como falar disso, o que eu estou sentindo, como que é. Eu acho que a nossa geração está olhando para esse desafio e está se deixando desafiar e está, aos poucos, fazendo com que esse desafio seja um pouco mais fácil e mais leve, sabe? Com toda certeza. Eu tenho começado a criar, assim... Porque eu acho que tem que ter repertório para falar sobre sentimento, né? Para falar sobre amor. Eu tenho começado a criar agora, assim, tipo, mais de 30 anos esse repertório de falar. Falar e de saber, porque às vezes é isso, você não sabe o que você está sentindo. Você não consegue dar nome, né? Não consegue dar nome, você não sabe o que é, você não sabe por quê, você não sabe de onde vem. E quando você chega ali no dia a dia do casamento, que você tem que continuar alimentando a relação, né? Porque o que faz você se apaixonar é o que você está alimentando, né? E todo dia, porque a gente muda, né? A pessoa muda, enfim, a gente passa por fases. E aí, todo dia, você tem que alimentar, tem que comunicar todo dia, porque as coisas mudam. O que você comunicou há um mês atrás, no próximo mês pode ter mudado, né? E é importante que a gente se comunique para não se perder. As atualizações, né, da relação. Atualizações, exatamente. Dos acordos, né, e Os tudo mais. acordos mudam, exatamente. E aí é um exercício diário, né? Gente, é uma loucura, peleja. Né? Casamento, gente. E o que você acha que olhando para relacionamento afrocentrado, o que você acha que pode contribuir para toda essa sociedade que está à volta, assim, sabe? Não só as pessoas pretas, mas entender também essa estrutura dentro do racismo. O que você acha que o relacionamento afrocentrado contribui dentro disso para fortalecer? Eu acho que quando a gente pensa um relacionamento afrocentrado, a gente está pensando num projeto de família, né? E eu acho que é onde começa tudo, né? Quando você tem, como a gente estava falando aqui, muito do que nós somos veio das nossas famílias. E o que nós somos é o que a gente espelha socialmente, né? Então, segurança ou insegurança, autoestima ou não. Então, eu acho que a nossa família ela é responsável por muito do que a gente é. E a nossa família também é o lugar para onde a gente volta. E eu e o Renan costumamos falar que se estamos casados até hoje, a gente deve aos nossos familiares. Porque, para além do diálogo, e quando eu digo familiares, estou falando pai e mãe. Porque a hora que o calo aperta é pai e mãe. E eles foram para a gente um alicerce. A gente estava perdido, a gente estava assim, né, estressado e aí, às vezes é só você ter uma pessoa, né, e a figura da mãe do Renan foi muito importante para mim, porque eu estava morando lá, então eu não tinha minha mãe o tempo inteiro. E de sentar assim, de falar, olha, eu não estou minimizando a sua dor, mas ela passa. Eu não estou minimizando as coisas que você está falando, mas vai dar certo. Eu vivi assim, eu vivi assado. Você diria? Você fala, uau. Então, às vezes, essa figura de alicerce mesmo, né? E quando a gente fala especificamente, falando de famílias negras, você consegue ter ali uma referência, uma pessoa que sentiu em alguns lugares as suas dores, embora eu acredite que na geração deles talvez não era dito dessa forma, né? Hoje a gente nomeia muito bem as nossas dores, né? Racismo, a gente nomeia muito bem, a gente não deixa falarem que é bullying, a gente não deixa falarem que é preconceito, a gente nomeia, não é racismo. Eu passei por isso porque eu sou uma mulher negra, eu passei por isso porque eu sou mulher. Então a gente fala de gênero, a gente fala de raça, a gente fala de classe.
A gente está muito mais lúcida. Mas, enfim, as dores, elas são muito similares, né? Então, eu acabo fazendo um comparativo com todo o alicerce que essas mulheres negras, que a minha mãe, que a mãe do Renan, que os nossos pais foram pra gente, por tudo que eles passaram, por tudo que eles conseguiram construir, passando tudo que passaram, né? Como eu falei, meu pai, caramba, começou a trabalhar com 8 anos, engraxando sapato, se formou, conseguiu me ajudar a me formar, comprou... Quantas coisas esse homem fez, né? E passou. E passou, né? E isso, para mim, é a maior referência de potencial, de onde se pode chegar, de que ele estudou, de que ele precisou estudar. E é a minha referência, né? Onde eu olho e eu falo, dá para fazer. Ele fez com muito menos, mas muito menos. Né? Então, eu acho que a gente tendo famílias negras onde a gente consegue fazer essa referência, onde a gente consegue ter essa referência, a gente consegue pensar continuidade, a gente consegue pensar força para as nossas causas, a gente consegue ter esperança, respiro. Você pega essas meninas de 3, 4 anos de hoje exibindo os cabelos que a gente jamais exibiria na idade delas, que a gente queria, né, esconder. Por quê? Porque... Por referência, porque elas tiveram, né? Então, eu penso... E aí, quando elas tiverem as delas, já vai ser outros 500. Eu falo assim, muito aliviada, porque a gente respira quando a gente vê essa continuidade. Eu respiro, eu falo, nossa, essa geração tá vindo... Não tá fácil, mas tá vindo melhor do que a gente veio, e a próxima vai vir melhor. E eu acho que tudo começa nas famílias, né? Em você sentar, Essas são as nossas primeiras referências, né? São as nossas primeiras... por onde a gente olha, é para onde a gente volta. Né? Então, se você vê que dentro desse ciclo você tem um lugar de afeto, você tem um lugar de referência profissional, você encontra amor, você encontra um lugar onde você não vai ser julgado, onde você vai ser apoiado. E essa é uma família preta, isso é o ideal para você de família. Essa família é perfeita, é o meu ideal, é o que eu quero para mim, continuidade. Né? Então... É o que eu sonho, é uma responsabilidade gigante. Eu não romantizo, mas é o que sonhamos, né? Ai, que lindo! Imaginário. A gente pensa. E eu, como eu falei pra vocês, eu já não pensava a maternidade. Eu já tinha desencanado. Falei, não agora vai rolar. Vamos falar sério. Imagina uma criança desses dois, gente. Eu acho que o imaginário de vocês, para além de ser muito belo, né? Assim, acho que durante o reality eu lembro assim de assistir. Eu acho que é um casamento bonito, sabe? Assim, quando a gente pensa assim, eu nunca tive muito esse lance de pensar o casamento. Eu, né, trabalho com moda e tal, eu falo assim, não, mas eu acho que eu sei como eu quero meu vestido, mas eu nunca parei para pensar. Tipo assim, nossa, como que vai ser meu casamento? Como que vai ser... porque é o dia a dia, né? A gente não pensa nisso, tipo assim, né? como que vai ser, sei lá, meu buquê? Como que a estética, os padrinhos, não sei o quê. Eu não tinha tanto isso em mente, assim. Hoje eu sou casada, eu penso, tem um casamento, tá uma cerimônia. E eu acho que é muito importante a gente ter esse imaginário concreto, assim, sabe? Que seja num reality, que seja numa revista, que seja no Instagram. Então, acho que é importante essa nova geração ver a possibilidade disso e com um casal preto. Que a gente não tinha, né? Antes era só o bar, a Barbie, o Ken e acabou. Não tinha mais casamento para nós. Opção, a gente era madrinha. Quando, né? Quando era madrinha. E olhe lá, né? A gente era madrinha, olhe lá. E além de tudo isso, né? Essa parte que a gente olha e vê, né? Eu sei que você também traz muito isso em você, né? Separado, assim, né? Você, Ágata, né? A maneira de se vestir, o seu cabelo. Você comunica também, gosta de comunicar através disso. E você tem uma relação com a moda, né? Como é que foi para você chegar nessa resolução disso? Foi através de outras mulheres negras. Eu acredito muito naquele conceito de nós por nós, porque... É referência, assim. Eu via mulheres negras que eu achava lindíssima. Eu fiz a transição capilar bem tardiamente. Eu tinha 21 anos, já estava terminando de me formar. Aí meu cabelo já não me representava. Só que você não entende, né? Eu acho que o cabelo também, ele é a pontinha do iceberg. E algumas coisas vão mudando em você, até que você mude o cabelo, até que você entenda que o seu corpo é político e que esse corpo representa algumas coisas, né? E enfim, eu comecei a ter
como referência, é uma palavra que eu uso bastante porque fez parte de toda a minha história, mulheres negras, né? Então eu comecei a ler um pouco, a estudar, a entender por que algumas coisas aconteciam comigo, porque algumas piadas eram direcionadas a mim enfim, comecei a entender algumas coisas. Quando você começa a entender algumas coisas, automaticamente o seu ciclo vai mudando, aí alguns amigos você já não quer mais, você morre de preguiça, aí você já quer ir para alguns lugares, você, né, você vai se inserindo em A coisa vai ambientes acontecendo, onde né? você vai se sentindo familiarizado, né? Acho que esse movimento aconteceu para muitas de nós e foi assim que aconteceu comigo. E aí eu comecei a entender que o nosso corpo é político, que nenhuma mulher negra chegou para mim e falou: olha, você tem que parar de alisar o seu cabelo, porque a gente tem que sustentar um cabelo crespo e você tem que usar roupas assim. Ninguém nunca falou isso. Mas algumas coisas, elas não são faladas, é uma força muito que eu não sei explicar e que eu via, assim, eu acho que eu me lembro muito nitidamente da minha primeira Feira Preta, que eu cheguei, aí eu olhei, também tem uns... Olha a Feira Preta aí de novo. Muito antiga. E a hora que eu olhei assim, eu vi aquelas mulheres com aqueles cabelos enormes e elas me passavam uma potência, uma força, uma beleza. Aí eu pensava assim comigo: onde essa galera anda? Onde essa galera tá? Por que eu não vejo? Que gente linda, que povo lindo. Não é? A galera tava andando, tava normal. Eu que não via, porque de uma certa forma, eu que tava ali... Não estava inserida, né? Não estava inserida, né? E aí eu falei: nossa, que beleza, E aí a gente entende que não é só o cabelo, não era só o cabelo daquela pessoa ou a roupa. Aquela pessoa, ela se ama, ela entendeu que ela se ama, ela entendeu o que é o cabelo dela. E aí a gente passa a comunicar. E eu comecei a entender que isso também, que eu podia fazer isso também, que eu podia comunicar. E hoje mais do que nunca, com a internet, trabalhando com a internet. É algo que eu acho que eu tenho que devolver, porque eu recebi gratuitamente, então eu tenho que devolver gratuitamente essa referência e esse lugar de beleza, porque nós somos muito bonitas, e que pena que a gente passou tanto tempo achando que não éramos, né? E bora ganhar o tempo agora, né? Com toda Somos certeza. lindas e eu falo isso nas minhas redes e procuro falar. Esses tempos eu recebi uma pergunta de uma menina: Agatha, eu queria deixar o cabelo crespo e volumoso como você deixou o seu lá no reality, mas eu tenho medo de sofrer racismo. Falei: olha, eu sinto muito te informar, mas não vai ser o seu cabelo que vai te impedir de sofrer racismo, né? Então, seja você. Se você se sente segura, se sente bonita, se você acha que o meu cabelo é bonito e o seu é igual ao meu, por que o seu não seria, né? Então só faça e boa sorte. E quando acontecer o olhar, e quando acontecer a porta fechada, porque acontece, e o racismo atravessa a gente todo dia, e infelizmente não tem o que a gente possa fazer para evitar, a gente está aqui, umas pelas outras. E foi assim e vai continuar sendo, né? A gente só não pode parar. Então eu entendi que o meu corpo é político, que eu falo muitas coisas sem abrir a boca. Quando eu chego num lugar com meu cabelo crespo e eu sento numa mesa e eu tô falando num podcast, ou eu tô numa reunião, ou eu tô numa palestra, tô comunicando que eu tô ocupando aquele espaço com esse cabelo, com essa pele, com essa fala. E é maravilhoso, né? E aproveitando que a gente tá falando de moda, tá falando de relacionamento e que a gente tá de parzinho. Você sai de parzinho aí? Me fala, eu quero saber. Você sai de parzinho Combinando com o seu roupa? Entendeu? Qual que é? Você sai ali, a garota, combinandinho? Eu Ai, saio. Gustavo é um chato, não Eu sai. faço. Eu faço. Ai, não sai. Eu uso o styling a meu favor e falo assim: vai sair combinando sim. É que você trabalha com moda, né? Então você tem aí eu tenho essa carteirada pra dar, não desculpa, eu discute aprovo. comigo. Vocês saem de combinandinho? Muito. Ih, cara, Não que sai muito. custa Só só uma você. vez, meu. Ai, que saco. Você tá de parzinho comigo. Então, tá vendo? Você não quer, tem Lindas. quem queira. Obrigada, Um lindo amiga. parzinho, inclusive, diga-se de passagem. A gente tá de Estúdio 78, gente. Não tem como. Se você quer ficar igual a nós, entra no site do Estúdio 78 e adquire a sua peça também. Ela faz o merchan dela, eu adoro isso. E aproveitando, então, eu vou fazer algumas perguntas pra você diretamente relacionada à moda. Tá. E eu sei que você vai tirar de letra, porque Bora. a gente acabou de falar o quanto as roupas influenciam, né, a sua identidade. E quando você se olha no espelho ali, que você vai escolher sua roupa, que você escolhe o seu cabelo, quando você acha que você está na sua melhor versão? Quando eu acho que eu tô na minha melhor versão,
Eu acho que a gente tem muitas versões, né? Depende da versão do dia, assim, né? E aí depende muito. Eu tenho descoberto novas versões de mim, e de como eu quero comunicar e de como eu quero me mostrar, né? Mas eu acho que a melhor versão é a gente ser fiel ao que você está sentindo ali naquele dia, né? Pensar assim, tem um dress code, tem uma... Mas assim, como que você está se sentindo bem? O que vai te fazer feliz? O que vai te fazer sentir segura? Às vezes é uma cara lavada, às vezes é uma cara toda maquiada. O que vai te fazer chegar lá e bancar o que você é e curtir, ser feliz, né? É isso, eu acho que a sua melhor versão é você ser muito honesta ao que você está sentindo, não ao que é uma tendência, ou que fica bom na Rihanna, ou a que fica bom na... Não, ao que fica bom em você, se vestir de você. É clichê, mas é de verdade. Não, tá ótimo. Eu vou fazer perguntas pra você e aí você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça, pode ser? Tá, pode ser. Uma música. Uma música, Love on Top. Vou colocar essa. Um artista. Um artista. Putz, um só. Tempo! Ai, que difícil! Você podia me avisar. Que nervoso. A primeira que passou na cabeça. Primeira, qualquer artista. Eu vou falar... Tá, vou falar o Jorge Aragão, porque é um dos meus artistas preferidos. Um lugar. Minha casa. Ai, você tá me deixando tensa. Uma roupa. Uma roupa? Ai, um pijaminha. Gosto de um pijaminha na minha casa, tranquilinha, mas sou do vestido também. Pra sair, eu gosto de um vestidinho, peças únicas. Um tênis. Branco, básico. Um acessório. Brinco. Uma peça que não pode faltar no seu armário. Uma peça... Vestido. Peças únicas. Vestido, macaquinho. Vestido. Coisas que eu pegue assim, não preciso pensar muito. É esse. Eu tenho um vestido, o pobre do meu vestido preto, que inclusive eu quase vim com ele. Tem um vestido preto que tá andando sozinho. Assim, peças que elas me permitam colocar muito acessório ou mudar o cabelo, que elas não fiquem brigando ali comigo. Você tá pensando numa peça rápida, né? Porque não precisa se preocupar muito. O modelo ajuda, não é mesmo? Ai, não sei o que vestir, eu vou vestir meu rosto, que ele sustenta. Eu vou vestir essa cara, esse cabelito. É isso, tô pronta, nasci. O que eu posso fazer, né? Ela disfarçadamente com esses olhos claros, entendeu? Exato. Ela mete esse disfarçadamente, né? Ela usa um preto básico acompanhada de outro preto, que não é básico. De outro preto nada básico. Não tem um olho meio O do claro? Renan é mais clarinho ainda. É bem Ai, gente, esverdeadinho. eu não vou estar preparada para essa criança quando Pra ela uma vier. criancinha. Mas daqui a um tempo, né, gente? Vamos curtir esse momento. Não, com a gente quer certeza. curtir. Sem cobrança, na hora de vocês. Mas a Se for gente agora, quer essa tudo bem. Se for criancinha. depois, tudo bem. Né? Não tem coisa pior, né? Não, aquela reunião de final de ano que é... você não tá namorando? Aí quando tá namorando, você não vai casar. Aí quando casar, você não vai ter filho. Você não vai ter um segundo. É a cobrança, né? Gente, Criança. pelo amor de Deus. É verdade, Tinha uma senhorinha lá na igreja, que eu amo, inclusive. Ela faleceu. Logo que ela soube que a gente casou, ela, Agatha, mas você já tá com 30 e poucos, tem que ter um bebê. Não, hoje em dia 30 e poucos não é nada. Meu marido, você tá sabendo disso? Nem conheço esse homem que tá aqui do meu lado, eu tô com um pouco de medo, assim. Não, 30 e... Dá pra pensar ainda a longo prazo. Vai ser uma família linda, tenho certeza. E isso que ela falou sobre esse relacionamento é isso, né? Porque a família é a base, né? O primeiro contato que você tem com o mundo é a sua primeira construção. E assim... E aí não pode ser de qualquer jeito, né? E a gente fala sobre isso, a gente fala muito sobre isso. Sobre ter filhos, sobre como vai ser, sobre o quanto a gente quer estar preparado. E a gente sabe que se pensar muito, se preparar demais, você não tem nunca. Mas também não dá para ser irresponsável, né? Então, sim, a gente tá tentando achar um meio termo aí. Ai, gente, eu não tô acreditando que a gente tá indo mesmo pro final. Vai ter que acabar. Gente, do nada é aqui assim. Eu tô aqui falando super legal. Daqui a pouco a equipe já tá alvoroçada. Já começa aqui, ó. Na hora das crianças. Já começa com a logo com as crianças. dela. Aí ela vem assim, gente, é isso. Eu tenho que cortar vocês. E ela só fica assim pra mim, ó. Porque ela fala, eu não vou falar nada pra não atrapalhar o som e não sair aí, tá bom, querida? Ela fica assim, ó. Tipo assim, gente. se toque, né? Se toque. Você já sabe, se toque. Ai, ótimo, acabou. Obrigada por você vir. Eu que agradeço. Ai, não vou. Ai, problema da edição. Se vira. Ai, Sofia Lute, sabe? Vamos falar. É isso. A gata. Tem que agradecer e acabar mesmo. Ai, tá bom, Agatha. Muito obrigada. De verdade. O Renan ficou quietinho, porque ele tá aqui. Ele veio aqui. Ele tá... Vocês entram ele aí veio depois.
Um beijo, tá bom? Obrigada por ter vindo. Obrigada, Renan, por ceder essa mulher Foi um papo incrível pra nós. Obrigada a Maravilhoso. vocês. Obrigada a Maravilhoso. vocês. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Foi um prazer. Conversando com a gente. Foi um prazer. Sobre as nossas questões, as nossas coisas. E é isso, né, gente? Dias dos Namorados. Aproveitem. Tamora, Turmalinas convida. Se Tchau, gente.